Eu quero chamar a atenção de vocês sobre alguns aspectos interessantíssimos sobre o elemento de viga de Euler e Bernoulli. Esse elemento, na sua definição, ele tem flexão em pelo menos algum dos seus trechos. Só que esse elemento, ele tem uma característica de que os esforços atuantes em um nó não necessariamente serão iguais aos esforços que estão atuando no outro nó. Então, o que eu vou fazer agora é te apresentar o diagrama de esforço interno solicitantes associado ao diagrama de corpo livre de uma viga em uma certa situação. Depois eu vou pegar essa mesma viga e colocá-la numa situação um pouquinho diferente, e aí você vai entender o fato de que não necessariamente o que acontece em um nó acontece com o outro. Eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que não necessariamente vai acontecer. Então eu vou pegar uma viga engastada na sua extremidade esquerda e sofrendo os esforços normal e cortante, conforme mostrado aqui na extremidade direita. Ao fazer o diagrama de esforço interno solicitantes, eu vou apresentar para vocês o diagrama de força normal, o diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor. Quando a gente fala sobre o diagrama de força normal, você vai concordar comigo que a força N apresentada aqui ela é de compressão, então a compressão é constante ao longo de todo o comprimento da viga. Só para ilustrar mais claramente, eu coloquei o sinal aqui dentro do diagrama e também desenhei o diagrama para baixo, da linha neutra. Quando eu falo sobre o esforço de força cortante, vai ser a mesma coisa. Ele é constante ao longo de toda a viga e ele vale Q em toda a extensão da viga. E por fim, quando eu quero fazer o diagrama de momento fletor, a gente usa o método dos cortes e eu consigo determinar claramente que o momento fletor tem esse comportamento. Ele tem o seu valor máximo no engastamento e as fibras superiores estão tracionadas enquanto as fibras inferiores estão comprimidas. Dessa forma, eu acabei de fazer o diagrama de esforço interno solicitantes de maneira completa, sem restar dúvidas sobre o que está acontecendo com uma viga que está sujeita a essas cargas. Para fazer o diagrama de corpo livre, o primeiro passo é isolar os corpos e marcar as forças que são recebidas. E eu vou começar esse processo aqui pelo nó da direita. As forças que são recebidas são essas forças externas, então eu estou passando-as para cá. Agora eu te pergunto, aqui nessa região eu tenho o engastamento atuando e ele vai precisar suportar esses esforços externos. Então, com certeza, o engastamento precisa compensar essa força normal. Então, vai aparecer uma força provavelmente normal contrabalanceando essa força externa. Raciocínio similar eu tenho em relação a essa força Q. Certamente, para que tenha o contrabalanceamento dessa força, ali no engastamento vai aparecer uma força Q para cima. Só que vocês vão concordar comigo que se a viga estivesse sujeita a somente esses esforços, ela sairia rodando nesse sentido, concordam comigo? Por causa do momento fletor. E obviamente a gente não quer que isso aconteça. Então o engastamento precisa aplicar o momento nesse sentido para evitar que a viga fique rotacionando. Então fazendo isso de maneira mais formal, vocês vão perceber que é o seguinte, se você olhar para a extremidade da direita, aqui está sujeita a somente duas forças. E se você olhar para a extremidade da esquerda, aqui além de duas forças eu tenho um momento. Então ao contrário do que acontece em barras e em molas, em elementos de viga, não necessariamente o que acontece em um nó acontece no outro. Legal, né? Não, pelo menos eu acho legal. Agora eu vou te mostrar uma outra situação usando uma viga sujeita a um momento na sua extremidade da direita. E aí nós vamos fazer os mesmos procedimentos. Determinar o diagrama de esforço interno solicitantes, ou seja, determinar a força normal, força cortante e o momento fletor ao longo de toda a viga. Ora, a gente sabe que a força normal nesse caso vai ser nula, constatação similar para a força cortante e numa situação como essa, o momento fletor ele é constante ao longo da viga toda. Ao fazer o diagrama de corpo livre dessa mesma situação, o primeiro passo é isolar os corpos e marcar as forças e momentos que são recebidos. Coloco esse esforço externo que é recebido na extremidade da direita e aí eu coloco a influência no engastamento, que aplica um momento fletor contrário na extremidade da esquerda. Então essa é uma situação do que acontece em uma extremidade, acontece na outra. E a conclusão nossa é aquela, o elemento de viga não necessariamente o que acontece em um nó acontece no outro. E aí eu quero aproveitar essa videoaula para fazer um reforço em alguns conhecimentos e alguns conceitos que a gente já discutiu anteriormente, porque eu quero evitar que vocês tenham quaisquer confusões e misturas de conceitos. Então, o primeiro deles que eu quero te mostrar é a questão do deslocamento, que em inglês é chamado de displacement. Eu tenho aqui mostrado para vocês o deslocamento de uma bola indo do ponto A para o ponto B. Vocês vão perceber que o deslocamento em X foi dessa ordem de grandeza. Diferente do conceito de deformação. Quando a gente fala sobre deformação, a gente tem uma situação como essa experimentada no ensaio de tração de uma barra prismática. A deformação ela é calculada como sendo o deslocamento dividido pelo comprimento original. Então vocês vão perceber aqui que houve um deslocamento desse
ponto e isso gerou uma deformação. Em inglês, deformação é chamada de strain. Quando eu falo sobre o conceito de tensão, em inglês, tensão é chamado de stress. Se eu tiver, por exemplo, um elemento sujeito somente à força axial, a tensão vai ser somente essa força dividido pela área. Se eu tiver o acréscimo do momento fletor, a gente tem que acrescentar a parcela relacionada à tensão causada pelo momento fletor, que seria o momento fletor vezes y, que é a distância da linha neutra até a fibra mais tracionada, dividido pelo momento de inércia. Se fosse um torque, seria diferente. Então a tensão depende de quais são os esforços que aparecem na peça. Muito bem. Quando a gente fala agora sobre o conceito de translação, é eu, por exemplo, pegar um bloco que está aqui nessa posição e transladar esse bloco para uma posição diferente. O movimento de translação por si só não indica absolutamente nenhum tipo de deformação. É como eu literalmente peguei um objeto em uma posição e transladei o objeto para outra posição. Um conceito muito parecido é o conceito de rotação do corpo rígido, e essa figura ilustra claramente isso. Quando eu tenho a rotação de um corpo rígido, quaisquer vetores entre dois pontos iguais permanecem com a mesma intensidade, com a mesma magnitude. A rotação significa somente um movimento angular sem que haja qualquer tipo de deformação. Agora, quando eu falo a rotação ou a inclinação da linha neutra, aí eu estou falando sobre uma deformação angular causada por um momento fletor, que é o que acontece em vigas, que são elementos que estão sujeitos em pelo menos algum dos trechos a um tipo de momento fletor. Daí eu aproveito que eu estou fazendo um reforço dos conceitos e te dizendo que absolutamente sempre, quando eu tenho uma estrutura sujeita a uma força e a momentos externos, a gente inicialmente verifica se todos os apoios têm x-beta igual a zero. Se o apoio tiver x-beta igual a zero, eu zero todos os graus de liberdade conhecidos e numero somente os graus de liberdade desconhecidos. Agora, se eu tiver algum deslocamento imposto em algum lugar, eu uso a formulação tradicional que a gente usou ao longo de todo o curso. Independente se é uma condição particular da equação de equilíbrio ou se é um exemplo tradicional de análise estrutural através do método dos elementos finitos, a gente sempre tem que fazer o cálculo do determinante da matriz K-alfa-alfa, porque isso tem uma implicação estrutural muito importante. Se o determinante da matriz K-alfa-alfa for diferente de zero, isso significa que eu tenho uma solução única. Se o cálculo do determinante da matriz K-alfa-alfa for igual a zero, isso significa que o sistema ou é possível indeterminado ou que o sistema é impossível de ser solucionado. Estruturalmente falando, é como se o sistema adotasse, ou na sua totalidade ou em algum dos seus trechos, movimento de corpo rígido. Um exemplo aqui seria remover esse vínculo. A estrutura ficaria sem suporte, sem restrição. Isso seria um exemplo clássico de um determinante de uma matriz K-alfa-alfa igual a zero. E aí, só para a gente encerrar essa parte e partir para a resolução de exercícios, eu quero mostrar para vocês rapidamente algumas situações onde eu tenho apoios e te explicar como você deve fazer a modelagem estrutural desses apoios. Olha essa situação A. Estou ressaltando a atuação de um pino. O pino, ele somente conecta os elementos. Então, todos esses elementos aí, nesse nó específico, eles compartilham os mesmos graus de liberdade U e V. O pino, ele transmite apenas força entre os elementos conectados. Então, se eu aplicar, por exemplo, um momento fletor aqui nesse elemento, esse momento fletor M não é transmitido para os outros elementos através desse pino. Essa situação B ilustra claramente a atuação de um engastamento. Quando eu tenho um engastamento, todos os graus de liberdade naquele nó são restritos e são todos iguais a zero. Na situação C, eu tenho um apoio fixo e esse apoio fixo, primeiramente, ele impede que existam deslocamentos em U e em V e também ele faz com que todos esses dois elementos tenham o mesmo U e V nesse nó de conexão. A situação D denota o exemplo de um apoio deslizante. Esse apoio deslizante, a gente já havia combinado que ele permite somente o movimento em U. E mesmo ele tendo essas rodinhas, a gente sabe que se a gente empurrar isso aqui para baixo, não vai haver movimento. Mas alguém poderia me dizer, mas professor, e se eu puxar isso aqui para cima com muita força? Nós combinamos que a força magnética aqui seria muito forte. Então isso impediria quaisquer deslocamentos em V. E quando eu falo U e V, eu estou falando nessa posição. Então se a gente fizer a rotação dessa situação D em 90 graus, vai acontecer que o que eu falei para U vale para V. E para a gente encerrar, eu estou mostrando para vocês um tipo de apoio que eu chamo de guia. E essa guia, ela impede qualquer movimento vertical, deixando livre os movimentos horizontais aqui. Só que essa guia, pelo fato dela ter esse contato bem grande aqui, que eu vou apagar só para que fique mais claro, se eu tiver algum nó nesta região, a deformação angular da linha neutra aqui vai ser igual a zero. Então dessa forma, a gente está apto a começar a fazer um exercício para que a gente possa treinar tudo que foi falado até agora. Vamos lá?